Bom, pessoal, continuando, mas 3 questões que foram solicitadas para esclarecimento de dúvidas. Vamos lá. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno isso que eu vou falar agora, tá? Fizesse um bilhetinho, coisa do tipo. Toda vez que eu tiver dentro de uma progressão, não interessa se ela é uma PA ou uma PG, ok? E que eu tiver dentro da minha progressão pelo menos 3 termos consecutivos e esses termos tiverem com letra, geralmente é o X que aparece, que se apresenta, eu preciso aplicar a média. Então, anotem, toda vez que eu tiver na minha progressão uma letra X, Y, Z, não interessa, e eu tenho pelo menos 3 termos consecutivos, eu preciso, para resolver esta questão, aplicar a média. Se eu falo de PA, a média aritmética. Se eu falo de PG, a média geométrica. Como o nosso caso aqui é PG, então a gente vai utilizar a média geométrica. Como é a média geométrica? O que é, afinal de contas, a média geométrica? Já expliquei isso em aula, mas vou relembrar vocês. A média geométrica nada mais é, ou a média, do que a igualdade entre as razões. É como se eu pegasse a razão de 2 termos, né, que eu preciso, e igualasse a razão dos outros 2 termos. Como é letra, eu não sei, eu preciso encontrar esses valores. Então, é como se eu montasse ela assim, ó. Como se eu pegasse o A3 sobre o A2 é igual ao A4 dividido pelo A3, porque a razão eu descubro dividindo sempre um termo pelo anterior. Então, agora eu vou substituir. No meu caso aqui, o meu A3 é x mais 2. E o meu A2 é x mais 38. Isso daqui é igual a x menos 7 sobre x mais 2. O que eu faço? Como é que eu resolvo isso agora? Eu simplesmente vou multiplicar isso em x. Então, eu tenho que x mais 2 vezes x mais 2 é igual a x mais 38 vezes x menos 7. E agora eu faço o chuveirinho, né? Eu vou multiplicar x com x e depois x com 2. E assim eu vou fazendo os dois membros da minha equação. X vezes x, x ao quadrado. Aqui eu já vou resumir, né? Porque 2x mais 2x, 4x, mais 4. Aqui eu vou fazer da mesma forma. X mais x, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 7, menos 7x. X vezes 38, 38x. 38 vezes 7, faço a regra de sinais, mais com menos. Menos 38 vezes 7 dá 266. Como eu sei que agora eu teria uma equação do segundo grau, porque eu tenho x ao quadrado aqui e aqui, eu poderia igualar tudo isso a zero, tá? Mas como eu falo com vocês, turma de segundo ano já, basta eu simplificar esses 2x aqui, porque esse x está aqui somando, esse x ao quadrado, ele vem para cá subtraindo. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Então, eu já posso simplificar. Então, agora eu passo a ter uma equação do primeiro grau. Então, todos os meus números que eu tiver com letra, eu passo para o primeiro membro, tá? O 7x está aqui subtraindo, ele vem para cá, somando. O 38x está aqui somando, ele vem para cá, subtraindo. Menos 266. O 4 está aqui somando, vem para cá, subtraindo. Agora eu somo isso daqui. 4 mais 7, 11. 38 menos 11.
27x. Aqui, se eu devo 266 para minha mãe e 4 para o meu pai, eu devo 270. Como aqui eu tenho uma multiplicação, este número aqui, todo este número aqui, tá? Ele vem para cá dividindo. É todo o número, inclusive o sinal, porque não é o sinal que inverte, tá? É a operação. Se o menos 27 está aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo. Logo, eu tenho que menos com menos, mais 270 dividido por 27, 10. Este é o valor do meu x. Por quê? Porque toda vez que a minha sequência tiver x, para mim encontrar qualquer termo dessa sequência, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o valor de x. Tá, e agora o que eu faço? Agora eu vou substituir o meu valor de x lá dentro daqueles numerozinhos. Por exemplo, o meu A2 diz que é x mais 38. Quanto é o meu x? 10. 10 mais 38, 48. O meu A3 é x, que é 10, mais 2, que é igual a 12. E o meu A4, que é x menos 7, então é 10 menos 7, que é igual a 3. Logo, eu já tenho uma sequência aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma sequência onde o meu A2, o meu A3 e o meu A4 são iguais a 48, a 12 e a 3. E assim sucessivamente, ok? Então, eu preciso agora que na realidade eu vou responder minha questão, porque dentro dessa minha questão, ela estava pedindo para mim calcular o A1 e o A6, o primeiro termo e o sexto termo. Então, agora eu já posso? Não posso. Por quê? Porque eu ainda não sei a razão desta minha progressão. Eu sei os valores. Ah, daqui a pouco o João vai dizer que é 4. Não é 4, João. Porque a razão de qualquer PG é um termo dividido pelo anterior. É como se eu pegasse o A3 e dividisse pelo A2. Que foi o que nós fizemos aqui em cima, ó, tá? Então, eu vou substituir. Quem é o meu A3? 12. Quem é o meu A2? 48. Logo, eu tenho que a minha razão é igual a 1/4. Não 0,25, 1/4. Vamos trabalhar com frações para não esquecer. Por que 1/4? Porque ambos são divisíveis por 12. 12 por 12, 1. 48 por 12, 4. Agora sim eu vou poder calcular o meu A1 e o meu A6. Eu vou começar pelo A1. Então, aqui eu vou explicar daquele jeito simplificado de fazer. Dá para usar a lógica, tá? Mas eu vou explicar para ficar bem claro para vocês, né? Se alguém ainda persistir com alguma dúvida, então vamos lá. Eu vou pegar o A2 que eu tenho e eu quero o A1 vezes a razão. O expoente da minha razão aqui é 1. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. O meu A2 é quanto? 48. O meu A1 eu não sei. A minha razão é quanto? 1/4. Se a minha razão está aqui, ó, multiplicando, como ela vai para o outro lado? Dividindo. Então, eu posso pegar e botar 48 dividido por 1/4. É mais fácil fazer nessa forma de divisão, porque eu tenho fração, tá? Quando eu não tenho fração, eu escrevo desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tá multiplicando, passa para cá dividindo. Como eu tenho fração, leva na forma de divisão, de fato. Porque agora eu vou relembrar mais uma regrinha para vocês. Divisão de frações. Como eu resolvo? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Logo, o meu A1 é igual a 192. O 1 de baixo não precisa. E agora, o meu A6, eu descubro como? Da mesma forma. Agora, eu posso usar o A1, eu posso usar o A4, eu posso usar o A3, qualquer um desses termos que agora eu sei, porque aqui eu sei que é 192. Qualquer um deles que eu usar,
eu vou encontrar. Eu vou usar o que está mais próximo do A6. Então, eu vou fazer lá, A6 é igual a A3 vezes a razão. Agora, eu vou olhar qual vai ser a potência. Não vou usar o A4 aqui, não vou usar o A3. Qual vai ser a potência da minha razão aqui? Vai ser 2. Por quê? Porque 4 mais 2 é igual a 6. Então, eu usei o 4. Poderia usar o A3, o A2, o A1, enfim. Eu vou usar o A4, que está mais perto do 6. Então, eu quero descobrir o A6. A4 é quanto? 3. A minha razão é quanto? 1/4. Isso aqui é elevado ao quadrado. A6 é igual a 3 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Não é 4 vezes 2, tá? É a base vezes ela mesma. Então, é 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho multiplicação de frações. E quando eu tenho multiplicação de frações, basta eu multiplicar em linha. Então, eu vou ter que A6 é igual 3 vezes 1, 3. 1 vezes 16, 16. Este daqui é o meu A6 e este daqui é o meu A1. Agora tem a questão 8 e a 16, que é exatamente a mesma coisa. Eu vou desenvolver só a questão 8, tá? Eu coloquei a 16 aqui para vocês pegarem e ter mais questões dentro do mesmo raciocínio, tá? Questão 7, a 8 e a 16, elas possuem exatamente o mesmo raciocínio. Elas possuem 3 termos consecutivos, elas possuem letras dentro da minha sequência e basta eu usar o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho 3 termos consecutivos, não está dito quem são esses meus termos, se é o A5, A6, A7, A20, 21, 22... Não está, são 3 termos consecutivos. Então, eu posso identificar esses meus termos como A1, A2 e A3, só por uma questão de organização. Como eu vou resolver isso? De que forma eu vou encontrar o valor de x? Aplicando a média, conforme eu havia falado no início do vídeo. A média, então, é o quê? A média é um termo dividido pelo anterior. Um termo dividido pelo anterior. Quem é o meu A2? 2x mais 4. Meu A1, x menos 4. O A3, 10x menos 4. E o A2 é 2x mais 4. Volto à mesma questão aqui, ó. Multiplico em x e resolvo a questão. Então, eu tenho que 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, tá? Mais 16x, porque 2 vezes 4, 8, 8 com 8, 16x, mais 4 com 4, 16. Agora, eu vou multiplicar o outro lado aqui, eu vou fazer esse vezes esse, ó. X vezes 10x, 10x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes 10, menos 40x. Menos com menos, mais 16. Se não me engano, o Rodrigo estava errando aqui, né, Rodrigo? Tem que cuidar os sinais. Então, agora, vocês perceberam que vai dar, sim, equação do segundo grau. Então, o que eu vou fazer? Igualar tudo a zero. 4x ao quadrado, vou copiar o que eu já tenho, mais 16. Tá aqui, ó, somando, vem para cá, subtraindo. Tá aqui, ó, isso daqui dá quanto? 44, tá aqui subtraindo, vem para cá somando. Tá aqui somando, vem para cá subtraindo. Igual a zero. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. 4x ao quadrado, 10x ao quadrado. Se eu devo 10 aqui e pago 4, eu fico devendo 6x ao quadrado. Eu tenho 16, com mais 44, 60x. Eu tinha 16 e eu gastei, fiquei com 0. Logo, aqui eu tenho uma equação incompleta do segundo grau. Se fosse completa, né, se eu tivesse o A, o B e o C, eu ia pegar e eu ia fazer Bhaskara. Mas no nosso caso ela é incompleta, eu não preciso fazer.
mas se alguém achar que se sente mais seguro fazendo, ótimo, vai lá e faz. Uma coisa que eu devo cuidar, tá? Quando o meu A é negativo, principalmente para quem usa Bhaskara, tá? Multiplica toda essa equação por -1. Por quê? Porque para mim transformar o A em positivo, porque lá na Bhaskara, no denominador, é 2 vezes A. E às vezes o povo esquece daquele sinal lá. Então, toda vez que o A é negativo, sugiro que multipliquem esta equação por -1. Então, se é -1, menos com menos, mais 1 vezes 6x ao quadrado, 6x ao quadrado. Menos com mais, menos 60 vezes 1, 60x, igual a 0. Aqui eu tenho o termo semelhante, comum. Eu coloco ele em evidência. Quem é que está comum aqui e aqui? Eu posso fazer de 2 formas, tá? Eu vou fazer de uma. Eu tenho de comum aqui o meu x. Se eu tirar um x daqui, quanto sobra? 6x. Se eu tirar x daqui, o que sobra? 60. Logo, x igual a 0 não dá para ser. Não pode, porque fala lá que tem que ser positivo, tá? E o 0 é nulo, ele não tem valor. Então, o 0 eu não considero. O que sobrou aqui? Sobrou isso daqui. Então, eu vou pegar e eu vou resolver. 6x menos 60 igual a 0. Equação do primeiro grau. Tudo que tem letra de um lado e o que não tem, o que é número, vai para o outro. Tá aqui subtraindo, vai para o outro lado, somando. Tá aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Logo, meu x é igual a 10. Aqui só tá pedindo o valor de x. Se tivesse pedindo para vocês calcular o A15, o que vocês fariam? Vocês pegariam e iriam descobrir a razão, como a gente fez no exemplo 7, certo? E para depois encontrar o A15. Mas como nesta questão e na 16 está pedindo apenas para vocês calcular o valor de x, é só isso que vocês precisam fazer. Cuidado só com o enunciado da questão. Na questão 8, diz que para vocês calcular o valor de x de modo que ele seja positivo. Como 0 não tem sinal, 0 não serve para mim como resposta. Eu não preciso, o 0 é nulo, então ele não serve como opção de resposta. Na 16, tá também bem específico ali, que eu quero que vocês determinem o valor de x, mas os termos não podem ser nulos. Se o meu termo não pode ser nulo, logo o meu x tem que ser diferente de 0, porque aqui, ó, tá vendo? Se for igual a 0, eu tô determinando o valor para aquele x. Então, não pode ser nulo, então o meu x tem que ser diferente de 0. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. No próximo vídeo, irei esclarecer mais algumas questões. Espero vocês lá.